Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Espero que todos estejam bem, em nome de Jesus. Como nós costumamos postar um vídeo por semana, nosso último vídeo aí, quem acompanhou, foi sobre a Reforma Protestante. Nós fizemos um pequeno resumo de tudo ali, o que aconteceu, o contexto histórico, enfim. Falamos o nome de alguns personagens importantes na história da igreja. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a salvação. A salvação, nós que somos a igreja de Deus, nós que somos o corpo de Cristo na terra, nós compreendemos o quão importante a salvação é. E nós entendemos que a salvação, como a salvação foi conquistada, como a salvação se aplica a nós e a nossa responsabilidade quanto a isso. Nós temos responsabilidade de, por exemplo, anunciar às outras pessoas sobre a salvação, o que nós chamamos de evangelismo. E nos evangelismos, na evangelização, na missão, quando nós estamos a executando, nós percebemos que há uma resistência por parte das pessoas em aceitar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Pois bem, analisando isso e verificando alguns textos na Bíblia, nós conseguimos compreender que existem algumas dificuldades para o homem ser salvo. Algumas coisas que impedem o homem, o ser humano, de tomar uma decisão para com Cristo, de Cristo reinar na sua vida. Há algumas dificuldades quanto a isso. Eu não tenho tempo aqui, num espaço de um vídeo, de falar tudo, mas existe algumas coisas que eu gostaria de destacar, que se caracteriza como uma dificuldade que o homem tem de aceitar o senhorio de Cristo na sua vida. E o primeiro desses é o amor ao mundo e aquilo que o mundo tem a oferecer. Quando eu falo amor ao mundo, eu não estou falando da criação de Deus. Quando eu falo amor ao mundo, eu estou me referindo ao sistema que é governado por Satanás. Porque a palavra de Deus nos diz que o mundo jaz no maligno. Então, não é pecado, não é nenhum erro eu gostar, por exemplo, de maçã. Maçã é uma coisa que existe no mundo. Não é pecado eu gostar disso. Por isso que eu não estou falando do mundo como criação. Estou falando do mundo como um sistema que o diabo implantou no mundo para influenciar as pessoas a se rebelarem contra Deus, assim como ele se rebelou também. Quando nós amamos esse mundo, esse sistema que o diabo implantou, nós temos muita dificuldade em aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, porque nós teremos que renunciar a isso. Nós teremos que abrir mão disso, abrir mão do que o sistema nos oferece para satisfazer os nossos desejos e os nossos anseios. Por exemplo, quando nós aceitamos o senhorio de Cristo na nossa vida, nós devemos entender que nós não temos nenhum tipo de aliança mais com o pecado. Todas as alianças que tínhamos com o pecado, quando nós vamos até a cruz de Cristo, quando aceitamos o senhorio de Cristo na nossa vida, todas essas alianças são quebradas e nós fazemos uma aliança agora com Jesus.
Só que nós precisamos romper, abandonar de uma vez por todas as práticas que são consideradas politicamente corretas do sistema governado por Satanás, governado pelo diabo. E muita gente não quer abrir mão daquilo que o sistema lhe oferece. Porque o pecado, quando ele é oferecido, ele não passa a imagem de ser uma coisa ruim. O pecado passa a imagem de ser uma coisa desejável. E ele tem que ser desejável para o ser humano. Ele tem que ser. O ser humano, ele fica, vou usar aqui uma palavra, viciado em pecar. Ele fica viciado em absorver, ingerir tudo aquilo que o sistema que é governado por Satanás lhe oferece. Se o sistema lhe oferece prostituição, ele aceita. Se o sistema lhe oferece bebedices, ele aceita. Se o sistema lhe oferece glutonaria, ele aceita. E quando o homem está afundado nesse tipo de coisa, ele ama tanto isso que ele não quer abrir mão para ser salvo. Então o homem, muitas pessoas preferem abandonar Cristo, deixar de ir para o céu para ficar alguns momentos de prazer aqui no mundo. Então nós devemos entender, nós como igreja devemos anunciar isso às pessoas. Devemos fazer as pessoas conscientes de que esse mundo está no maligno. E tudo que esse mundo, tudo que esse sistema que governa esse mundo oferece para o homem é prejudicial. Vai o afastar de Deus, vai tirá-lo da direção, da presença, da glória de Deus. Então a primeira dificuldade para o homem ser salvo, amor ao mundo. Tiago capítulo 4, Tiago diz que o amor ao mundo, quem ama o mundo, quem é amigo do mundo, quem é fiel ao mundo, é inimigo de Deus. Não dá pra gente ser amigo do mundo e amigo de Deus. Você vai ter que ser amigo do mundo e inimigo de Deus, ou você vai ter que ser amigo de Deus e inimigo do mundo. Não tem reconciliação. Não tem conciliação. Não há conciliação nenhuma. Porque os valores são diferentes. O caráter do reino de Deus e o caráter do mundo que hoje opera são diferentes. Leis diferentes. Objetivos diferentes. Uma outra coisa que eu acompanho muito por aqui são parentes que se opõem. Aí nós temos uma dificuldade muito grande quando nós tratamos disso, que isso é muito pessoal. Porque às vezes há parentes dentro da própria casa que impedem as pessoas de serem crentes. Isso acontece mais ou menos em algumas questões, em alguns quesitos. Por exemplo, o marido não deixa a mulher ser crente. Os pais não deixam os filhos ser crentes. Os avós não deixam os netos serem crentes, aceitarem Jesus e viver de acordo com a palavra de Jesus. Então, isso é uma outra dificuldade que deve ser superada pelo Evangelho. Eu não estou pregando aqui briga familiar. Eu não estou dizendo aqui que deve se rebelar contra a família, partir para cima, brigar com a família. Não estou falando isso. Eu estou falando que essa dificuldade tem que ser superada pelo poder do Evangelho e pela oração. Mas nós devemos saber que, acima de tudo, devemos amar a Deus. Temos que orar, pregar, conscientizar as pessoas, os parentes que querem impedir alguém de aceitar Jesus, mostrar que isso que eles estão fazendo é errado, é pecado, eles estão agindo como
em confronto contra a vontade de uma pessoa, devemos conscientizar de que a pessoa está escolhendo um caminho certo, um caminho bom, que é seguir o caminho do Senhor, e eles querem impedir isso. Uma outra coisa que também causa dificuldade de algumas pessoas aceitar o senhorio de Cristo na sua vida é o medo dos prejuízos pessoais. Porque, lembra do que eu falei no início? Amor ao mundo. Elas vão ter, na visão delas, prejuízos pessoais que elas não querem ter. Por exemplo, pessoas, dá um exemplo. Pessoas, por exemplo, que vivem do tráfico de drogas. Essas pessoas, elas têm uma dificuldade em aceitar Jesus, porque se elas aceitarem Jesus, elas têm que parar de traficar drogas. Porque Jesus disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Então vai haver um confronto na mente e no coração daquela pessoa. Nós devemos mostrar a essa pessoa, pela palavra de Deus, de que seguir Jesus é a única alternativa que nós temos de ser salvo. Não há outro caminho, não há outra alternativa, não há outra maneira. Somente Jesus Cristo. Para nós encerrarmos, algumas pessoas gostam da mensagem do Evangelho, compreendem a mensagem do Evangelho, mas a dificuldade que elas têm é uma indisposição para perdoar desafetos. A pessoa sabe que ela tem que aceitar Jesus, só que o ego da pessoa é tão grande, tem que falar isso, tá? O ego da pessoa é tão grande, mas tão grande, que ela tem indisposição de liberar perdão. Ela não quer perdoar e ela não quer pedir perdão. Então, por causa disso, elas deixam de aceitar Jesus e de seguir o caminho do Senhor. Sabe o que vai acontecer? Elas partirão e do outro lado seguir-se-á o juízo. Então nós devemos fazer uma escolha. Será que é mais importante eu continuar com o meu ego tão grande assim, de não liberar perdão, de não perdoar outras pessoas, ao invés de ir para o céu? O que é mais fácil? Eu perdoar a pessoa, eu pedir perdão para a pessoa que eu ofendi para eu ir para o céu, ou eu não pedir perdão para elas e também abrir mão do céu? O que é mais fácil fazer? É mais fácil vivermos aqui no máximo 100 anos com uma indisposição para perdoar e também para pedir perdão. É mais fácil viver 100 anos aqui com uma indisposição para perdoar e para pedir perdão, ou passar aqui o tanto de anos que viveremos perdoando as pessoas, pedindo perdão quando nós erramos, seguindo o caminho de Jesus, mas ter a certeza que um dia nos encontraremos com Ele. O que é mais fácil? E você? O que você escolhe?